é o momento de você celebrar uma virada sobrenatural. Crônicas dos Reis, glória a Jesus, é o capítulo 7 que nós estamos lendo durante todo o mês de janeiro. Mesmo quem está fugindo um pouquinho do texto, não do tema, mas está lendo também em respeito ao tema sugerido, o capítulo 7. Então, isso está bem memorizado para nós. Capítulo 7 do livro de segundo Crônicas dos Reis, né? Então, nós temos aí o capítulo 7, a partir do versículo 12, que diz assim: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Enquanto eu oro, as crianças sobem. Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra que é lida aos nossos ouvidos. E assim como tu tens feito, ó Pai querido, do primeiro dia ao dia de hoje, ó Deus, faz também, Senhor, para a glória do teu nome. E, ó Deus querido, dá a revelação que for necessária para este momento, porque a glória precisa ser tua, mas a edificação, a alegria, a exortação, a consolação precisa ser nossa. Então, eu te peço isso agradecido em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, se assentem para a glória de Deus. Glória a Jesus. Amanhã será o último dia, dia 30, né? Dia 30 será o último dia do nosso mês de oração, porque terça-feira nós não temos expediente aqui em Ensino à Matriz. E amanhã estará aqui o nosso pastor presidente, Samuel Rabelo. Então, o culto será às 19 horas. Como é o último dia, irmãos, mesmo quem está assim meio cansado, faça um esforço e venha no último dia. O último dia, o grande dia da festa, foi que Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Quem tem sede, vem a mim e beba. O último dia sempre é o melhor, né? Mas, irmãos, eu lembro que no dia 1º de janeiro, que foi o dia em que nós começamos a campanha 2023, eu lembro que eu, então, dei abertura pregando aqui neste altar sobre este tema e falei sobre algumas coisas relevantes dentro desse contexto que nós usamos o capítulo 6 do segundo livro de Crônicas, capítulo 6, e falamos sobre o altar, como ele foi feito, como Salomão começou a trabalhar isso no seu coração, fez aquele altar de 2,25 por 2,25, um altar quadrado de 1,35 m de altura, subiu nele antes de santificar aquela casa, melhor dizendo, de apresentar a casa em dedicação ao Senhor. Aí subiu naquele altar como se estivesse assim representando todo o povo, entregando-se em culto ao Senhor. Mas quando chega no capítulo 7, e o capítulo 6 é que ele fez aquela oração no altar, então a Bíblia sim, ela não chega a dar pormenores, mas irmãos, é interessante, porque enquanto ele está ali orando, pedindo perdão ao Senhor, se apresentando, dizendo, expressando a sua alegria, sacrificando bois e carneiros, vamos dizer assim, né? Sacrificando, fazendo os seus sacrifícios e orando e clamando, Deus estava atento à oração que se fazia naquele lugar. Por isso que o texto começa dizendo que o Senhor, então, ouviu a oração de Salomão pela segunda vez.
Agora, então, observamos no capítulo de número 7, vamos trabalhar um pouquinho aqui, irmãos, como nós intitulamos Buscando a Deus para o melhor da terra, na verdade, quando nós propomos isso, não era pensando assim, que eu quero viver o melhor desta terra, mas é pensando que Deus ele sempre quis o melhor para a terra, onde ele estabeleceu o seu povo. Pensa assim, nós ouvimos várias mensagens sobre isso, e foi Deus que estabeleceu Israel no Egito, lembra disso? Que Deus estabeleceu, preparou o caminho com José, depois mandou os filhos de Jacó, Jacó com seus filhos para lá, e deu-lhes a melhor terra do Egito. Deus, quando estabelece seu povo, ele dá o melhor para o seu povo. Agora, a questão é a conservação daquilo que Deus dá. E quando ele manda o povo para a terra de Canaã, para a terra prometida, chamada Terra Prometida, ele dá também o melhor para o seu povo, uma terra que mana leite e mel. Então, Deus sempre quis o melhor para o seu povo. Porém, a ganância humana move a Então, Deus não tem culpa disso. Ele dá o melhor, mas nós somos gananciosos. Nós, se não vigiarmos, irmãos, nós somos gananciosos. Queremos mais, ou seja, além daquilo que Deus preparou para nós. E Deus dá o melhor. Então, nós não precisamos ficar apreensivos com alguma coisa que não seja aquilo que Deus nos deu. Por isso que o apóstolo Paulo dizia, irmãos, eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Ou seja, aquilo que ele tem é aquilo que Deus quis que ele tivesse. Então isso quebrava um pouquinho da ganância, quebrava um pouquinho da soberba, quebrava um pouquinho do que nós chamamos de olho grande. Aí quebra a avareza da pessoa e Deus quer sempre o melhor. Então, observa, quando nós olhamos o capítulo 7, algumas revelações, nós lemos até o versículo 16, do 12 ao 16. Mas algumas revelações, eles vêm à tona para nossas vidas, porque, irmãos, isso aqui é só um espelho para aquilo que vivemos. Eu não estou aqui excluindo, vamos dizer assim, a doutrina da cruz, que é a essencial para nós, que é o Calvário, nada disso, tá? Não estou aqui pregando uma teologia de prosperidade, porque sou convicto em Cristo Jesus que a prosperidade bíblica não é acúmulo de bens materiais, mas é ausência de necessidade. É exatamente o que eu estou acabando de falar, que Deus dá-nos aquilo que nós precisamos, aquilo que necessitamos. Ele não dá capricho às pessoas, ele dá o necessário. Então, mas observe uma coisa aqui que eu quero trabalhar com os irmãos nesse período que nós temos. Dentro disso aqui, buscando a Deus para o melhor da terra, e Deus sempre desejou o melhor para a terra, porém a nossa ganância, guarda isso, né? A nossa ganância, o nosso olho grande é que gera uma ira de Deus e traz ações prejudiciais a nós. Então, primeiro que eu quero observar com os irmãos, primeira coisa interessante, é a satisfação de Deus. Irmãos, tudo que nós desejamos e que podemos desejar é tornar Deus satisfeito. Se nós conseguirmos deixar Deus satisfeito, nós ficaremos satisfeitos. Pensa em alguém que tem todas essas coisas, tem o poder nas mãos, e então você torna essa pessoa satisfeita. Essa pessoa te dará tudo a tempo e a hora em que você necessitar. Agora, torna essa pessoa insatisfeita. Aí ele diz assim, não conta mais comigo. Aquele ali, não dou mais nada. É como nós fazemos. Então, a satisfação de Deus, primeiro, irmãos, que nós observamos,
E Salomão, na sua inteligência, ele entendeu isso. Por isso que antes de ele entrar, de apresentar, de abrir as portas, de dizer aqui, está aqui o templo que eu construí, antes disso ele fez um altar, dedicou-se no altar do Senhor, é o capítulo 6 que nós já falamos. Antes disso ele se dedicou, se ajoelhou, deixou Deus satisfeito. E a Bíblia diz assim, olha, irmãos, tudo que nós precisamos é que o Senhor, ele aprove as obras de nossas mãos. Se Deus aprovar a obra de nossas mãos, nós ficaremos bem com Deus. E Ele sempre quer o melhor para os seus servos. Olha, então em aprovar a satisfação de Deus, primeiro, em aprovar a obra de nossas mãos, das mãos humanas, quando submissas ao seu senhorio. Os versículos 11 e 12, quando diz assim, assim acabou Salomão a casa do Senhor e a casa do rei. 20 anos de obra. 20 anos de obra. 7 anos construindo o templo, 13 anos construindo a casa dele. 20 anos, irmãos. E Deus estava ali olhando os 7 anos, porque nos dá a entender que ele primeiro, claro, acabou a casa do Senhor e depois começando a casa dele. 13 anos construindo a sua casa, 20 anos construindo a casa do Senhor, anexa ao templo. Tu lembra depois que um dia, na maior angústia, o rei Ezequias, cercado pelos assírios, então o rei Ezequias recebe uma carta e a Bíblia diz assim, e ele foi à casa do Senhor e apresentou diante do Senhor. Da casa do rei tinha acesso à casa do Senhor. Foi uma obra muito bem planejada. Agora, irmãos, o planejamento e muitas obras suntuosas, bem planejadas, não quer dizer que são aprovadas por Deus. Às vezes fazemos muito, mas queremos aparecer. E Salomão, ele fez as coisas, foi trabalhando segundo a orientação de Deus, 7 anos, sem nenhuma pressa, trabalhando, e a Bíblia nos diz aqui no versículo 11, que assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Quando você está na direção do Espírito de Deus, e eu gosto de dizer isso, e eu falo isso sem nenhuma arrogância, irmãos, tudo que eu ponho a mão para fazer prospera. Deus sempre me abençoou. Deus sempre me orientou. Então, em todo tempo, em todas as profissões, em todo lugar que eu trabalhei, a mão foi posta, Deus abençoava. E quando eu errava, Deus corrigia. Então, Deus me abençoou. Por quê? Mesmo em tempo de aflição, Deus abençoou o seu povo. Porque o segredo disso aqui é ter a satisfação de Deus. E quando você está dentro da orientação do Espírito Santo para viver, porque, irmãos, aprenda uma coisa, pelo amor de Deus. Crente não tem vida espiritual e vida material. Enquanto você dividir isso na sua vida, você nunca prosperará. Ah, minha vida material, minha vida espiritual. Eu nunca tive vida material e espiritual. Eu sempre tive vida com Deus. Então, não importa se eu estou trabalhando, se eu estou estudando, não importa o que esteja fazendo, a minha vida pertence ao Senhor. Então, tudo que você faz tem que ser feito sob orientação de Deus. E quando Deus vai te orientando, Ele está ficando satisfeito por estar orientando a sua vida e ver que você está edificando, não por vaidade, mas para a glória do nome dEle. Seja a tua casa, seja a casa do rei. Por que Deus ficou satisfeito, segundo a Bíblia? Diz aqui,
o Senhor ficou satisfeito e prosperamente Salomão efetuou a obra da casa de Deus e a obra da sua casa, que, pasmem, ela foi suntuosa. As pessoas chegavam lá, ficavam espantados com a casa de Salomão, a casa real. Ela foi suntuosa. Então, por que Deus prosperou a casa de Salomão tanto quanto prosperou a casa dele? Porque, irmãos, e quando você vê no livro de Ageu, o Senhor repreende o povo e diz assim, ó, vocês têm a casa toda enfeitada. Deus não estava gostando. A casa está toda enfeitada, mas a casa de Deus está em ruína. Porque eles estavam cuidando de uma vida material sem pensar naquilo que era espiritual. Irmãos, tudo que você faz nesta vida tem que ser para a glória de Deus. Não faça divisão. Você é servo de Deus, você é filho de Deus. E tudo que as suas mãos colocar, a gente tem um hino que fala assim, né? Abençoado será. E Deus abençoou e diz assim, prosperamente o efetuou. E olha, quando Deus fala isso, aí então entra no versículo que nós falamos, que é o 12. Aí, irmãos, pensa em algo que traz satisfação para um crente. Eu acho que não tem nada que traga maior satisfação para um crente do que essa palavra aqui, ó, ouvir a tua oração. Tu já tentou orar e teve a impressão de que Deus não te ouviu? Que angústia que é! Os céus se tornaram de bronze. E você está orando e diz assim, Deus não está me ouvindo. E você começa a se angustiar. E você começa a procurar aqui e ali. Irmãos, tem um exemplo clássico nas Escrituras de um homem que ele estava tentando orar. Deus não ouvia mais a sua oração. Esse homem chamado Saul, que um dia Deus falou com ele, algumas vezes, ele profetizou pelo Espírito do Senhor, e agora ele tem um momento que ele está orando e Deus não ouve mais a sua oração. Ele tentou de todas as formas, chegando ao ponto de consultar uma necromante para fazer subir dos mortos um espírito que se intitulou ser chamado Samuel, para falar com Saul como se estivesse trazendo resposta à oração dele. Agora, pensa numa satisfação de um homem que está orando, ele não está angustiado, porque ele tem convicção de que Deus está ouvindo, mas ele está persistindo na oração, ele está perseverando, e 21 dias depois, o anjo vem e fala assim, Daniel, homem muito amado de Deus, desde o primeiro dia em que aplicaste a orar, Deus ouviu a tua oração. Irmãos, isso é muito satisfatório, porque todo mundo que ora quer uma resposta de oração. Mas a maior resposta de oração é você sair daqui tranquilo, sabendo que Deus não falou contigo, mas você sai, eu sei que Deus ouviu a minha oração. E Salomão, certamente que todo dia, apresentando ao Senhor que cada dia que ele ia fazendo, que obra, irmãos, é uma coisa fabulosa, né? Teve até alguém que um dia falou aqui, não sei, um desses que vieram aqui, que a obra é uma coisa que é extraordinária. Eu já fiz obra, né? Eu sei como é. Eu chegava do serviço, o pedreiro não tinha trabalhado naquele dia, mas eu ia lá assim mesmo para ver a obra. Aí todo dia eu olhava, né? Todo dia eu olhava. Não tinha feito nada. Se ele colocasse uma fiada de tijolo, eu ia lá e ficava feliz com uma fiada de tijolo. Obra é assim. Você vê a obra, você fica com vontade de ir lá toda hora ver, para ver o que está acontecendo, como se fosse num passo de mágica. Olha, e Salomão certamente todo dia falava, Senhor, graças te dou por esse dia. Olha, mais uma coisa foi feita. E quando então acabou de fazer, e ele se dedicou, então a palavra vem ao seu coração, Deus, eu ouvi a tua oração. Não há nada mais satisfatório do que isso. Agora, irmãos, aí o Senhor acrescenta e diz assim, escolhi
este lugar, observa, isso aqui é interessante, eu acho interessante demais, escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Onde está a satisfação de Deus? E onde está a nossa satisfação? Pensa numa coisa, você faz alguma coisa, e todo mundo que faz alguma coisa fica apreensivo, seja um bolo, seja um arranjo, seja um arranjo, fica apreensivo. Será que vai ficar bonito? Será que vão gostar? É assim que a gente fala, né? Ninguém tem nada com isso, mas você fica, será que vai ser satisfatório? Será que vão gostar? Aí, pensa em uma coisa que, de repente, você traz uma coisa que você fez com tanto carinho e, claro, você está esperando uma aprovação da obra das suas mãos, mas não esperava que eu dissesse assim, olha, é o arranjo que eu mais gosto é esse. Você ia ficar feliz ou não? Quem fez? Ia sair daqui, meu Deus do céu, o arranjo que eu fiz foi escolhido. Assim, quando você faz alguma coisa, você é selecionado, aquilo que você fez é selecionado. Salomão, ele está dedicando ao Senhor. Deus não precisava falar nada. Mas quando Salomão dedica, o Senhor fala para ele, Salomão, olha a satisfação de Deus, porque ele não precisava falar, então ele falou. Isso mostrou muita satisfação dele. Isso trouxe grande alegria a Salomão. Olha, eu ouvi a tua oração e agora diz assim, eu escolhi esta casa para ser casa de sacrifício. Ou seja, aprovado, exclusividade. Irmãos, a casa de Deus, eu não hesito em falar, e pode alguém até tentar contestar, Deus não tem compromisso comigo nesta casa. Ele tem compromisso com esta casa em que eu estou. Deus me escolheu para estar aqui, mas Ele escolheu esta casa antes. Esta casa que é o compromisso dele. Ele não diz assim, Salomão, eu tenho um compromisso contigo. Não, eu tenho um compromisso, eu escolhi esta casa para mim. Ou seja, é exclusiva, é minha, para ouvir a oração que se faz neste lugar, para a casa de sacrifício. Portanto, qualquer pessoa que assumir a direção desta casa, Deus terá compromisso com esta casa. É a casa que ele escolheu, por isso que nós precisamos tomar cuidado com a casa do Senhor e ter a maior reverência possível na casa de Deus. E às vezes as coisas vão acontecendo, o que aconteceu e que Deus alertou. Aconteceu depois e Deus alertou. Quando o pecado começou a entrar, que Deus ia falando isso, pecado começou a entrar, então lá na frente nós observamos que Deus, irmãos, mesmo ele tendo escolhido a casa, e agora a casa é dele, foi dedicada a ele, e quando o pecado começou a entrar, porque as pessoas achavam que elas podiam fazer o que queriam, e elas não, irmãos, nós não fomos chamados a fazer o que queremos, e sim o que devemos. Esta casa não é minha, esta casa não é de homem, esta casa é de Deus. E Deus não tem problema nenhum em arrancar o homem dali, e Deus não tem problema nenhum em destruir essa casa. Aleluia. Se ela for profanada, Deus prefere ela destruída do que assim bonita. Está escrito aqui, no mesmo capítulo. Se o pecado entrar, o Senhor fala, eu vou derrubar esta casa. Aconteceu ou não aconteceu? Deus derrubou a casa no cativeiro babilônico, depois reconstruíram uma casa mais inferior, mas a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ela não tinha muita aparência, mas estava com Deus. Agora, quando começou a pecar, lá no Novo Testamento, e começaram os sacerdotes a achar... Porque, irmãos, o problema do crente é se acostumar. Enquanto ele não se acostuma, ele sempre entenderá e entrará nessa porta e vai dizer assim, eu estou na casa de Deus, eu tenho que tirar a sandália dos pés, eu tenho que ter reverência. Depois que ele acostuma, aí ele fica brincando no celular aqui dentro. Depois que ele acostuma, ele não tem mais temor de Deus. Depois que ele acostuma, ele faz coisas, irmãos, proezas,
Coisas que nós temos visto aí em alguns vídeos, pessoas fazendo coisas que não são de Deus, mentindo, fazendo gestos, fazendo coisas indecentes, indecorosas, às vezes até numa apresentação de uma coreografia. Que isso, irmãos? Onde está o temor de Deus? Tudo que você faz tem que ter o respeito de Deus, tem que ter o temor de Deus, e as pessoas estão banalizando a casa de Deus. E sabe que elas pensam, mas é a casa de Deus. A casa é de Deus. E quando nós estamos na casa de Deus, temos que reverenciar a casa de Deus. E às vezes a pessoa, meu Deus, como pode? A igreja lá, e Deus permitiu um terremoto, Deus permitiu um abalo, Deus permitiu um raio. Irmão, Deus prefere esta casa destruída do que profanada. Aí chegou no Novo Testamento, Herodes construiu um templo suntuoso, nada de errado. Pelo contrário, esse templo de Herodes não se equiparava ao templo de Salomão. Mas Deus não está preocupado com a beleza. Vocês viram que nos profetas, no tempo de Ageu, foi reconstruída a casa de Deus de uma forma simples, e a glória do Senhor estava lá. Agora, quando Herodes constrói aquele templo, Salomão construiu 7 anos, uma suntuosidade que ninguém se comparou. Hoje, a equiparação hoje, como se fosse assim, não é um protótipo, né? Como se fosse assim, alguma coisa bem similar, é o Templo de Salomão, no Brás, que as pessoas vão lá e ficam, meu Deus, que suntuosidade, eu ainda não fui, mas já vi na televisão. Aí fica, até o Silvio Santos ficou admirado com o Templo de Salomão, pela réplica que é daquilo que ele entende nas Escrituras, por ser judeu. Agora, irmãos, quando nós olhamos aqui, o Templo de Herodes levou 46 anos para ser construído. Tu viu algum registro de que a glória de Deus estava na casa? Nenhum registro. Agora, Deus estava? Estava. Tanto que o próprio Jesus foi lá no templo para ser dedicado ao Senhor. Deus estava lá. Agora, tu viu algum registro de Deus falando assim, eu ouvi a oração que se faz neste lugar? E o povo começou a pecar, a trazer imundícia, a fazer jogatinas. Jogatinas, eu digo, não é um jogo de baralho, nada disso. Aquela comercialização inadequada dos sacerdotes, que você conhece a história lá no Novo Testamento, aí começaram a comercializar, a achar como forma de ganhar dinheiro. O sumo sacerdote levava um qualquer, os sacerdotes também levavam qualquer, todos os levitas levavam, de maneira que todo mundo se dava bem. E o ofertante era o explorado. E mal orientado. Aí todo mundo estava em pecado. Jesus entra lá e você sabe a cena. Jesus não suportou. E os discípulos todos felizes. Senhor, que belo, né? Que casa, hein? Que casa é essa? Jesus falou assim, tudo isso aí que você está vendo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. No ano 70, General Tito, de Roma, entrou lá em Jerusalém. Além de matar, fazer uma carnificina em Israel, derrubou o templo. O templo foi destruído. Até hoje, não foi reconstruído. Deus está preocupado com essas paredes? Não. Ele prefere destruído do que profanado. E tem muita gente que não está entendendo, está profanando a casa do Senhor. Irmãos, na casa do Senhor não se vem vestido de qualquer maneira. Na casa do Senhor não é de qualquer maneira. Aí a gente vê, eu falo com os garotos, eles sabem disso, né? E eles respeitam. Irmão, não é para você vir de bermuda para ensaio. Aqui não vem. Não, aí pode achar que eu sou velho, que eu sou arcaico. É a casa de Deus, irmãos. A casa de Deus. Na casa dos outros você tem que ter reverência.
E às vezes eu acho, sabe, que as pessoas, a nossa casa era uma casa de crente. E agora eu vou lembrar que nós tínhamos um tio que ele nunca foi cristão, morreu sem ser cristão, irmão do meu pai. Fumava muito, mas quando foi que ele entrou com um cigarro do portão para dentro? Ele podia chegar fumando, porque ele fumava muito, quase que acendia um cigarro com o outro, né? Mas quando ele chegava no portão de casa, a gente criança via isso. Ele apagava o cigarro, jogava fora. Podia ter acabado de acender. Nunca em reverência à casa dos crentes. Irmãos, quantas pessoas ficam em pecado dentro da casa de Deus? É a casa de Deus. Ah, Deus não faz mais, Deus não fulmina, Deus parece que está todo mundo... E está cantando bem, está pregando bem, então está tudo tranquilo. Há um dia para juízo. Há um dia que Deus tem reservado para o juízo. O segredo é você satisfazer a Deus. Deixar Ele satisfeito. Quando tu entrar, Ele vai olhar, meu servo é reverente. Tem lugares aí que não tem mais reverência, irmãos. Não tem reverência à palavra. Não tem reverência a nada. Canta qualquer tipo de música. Às vezes até uma modinha no púlpito é cantado. Não pode, irmãos. Isso é a casa de Deus. Ah, mas a pessoa canta lá fora. É problema seu pessoal. E Deus te cobra pessoalmente. Agora, aqui dentro não, é coletivo. E se eu profanar esta casa, ou se nós profanarmos esta casa, Deus, escuta o que eu estou te dizendo, eu estou fundamentado aqui nas Escrituras, Deus prefere, eu estou no versículo 20 aqui, 19 e 20. Porém, se vós vos desviardes, deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto e fordes e servis a outros deuses e vos prostrardes a ele, então os arrancarei da minha terra que lhes dei e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome e farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gentes, ou vou destruir esta casa. Aí ele destrói a casa. Ele vai guardar aquele ambiente para a glória dele. Mesmo que alguém faça a moradia, um dia, isso aqui será ainda do Senhor. Isso está acontecendo em Israel? Está. Foi feita a mesquita lá. E haverá um tempo que essa mesquita cairá e o templo de Israel será reerguido para a glória de Deus. Isso é profético, está perto de acontecer. Porque o lugar foi santificado por Deus, foi escolhido por Deus. Agora, se profanar, Deus prefere destruído do que profanado. Então, irmãos, por favor, agrade ao Senhor. Quando vier para a casa do Senhor, vê a roupa que você está colocando. Quando vier para a casa do Senhor, que culto, que oferta você está trazendo. É que o problema é que às vezes você pensa em oferta financeira. E oferta não é finanças. Finança faz parte da oferta. A oferta é o meu culto. É a minha adoração. É a minha apresentação ao Senhor. É a maior oferta que podemos dar. Se eu meter a mão no bolso aqui e der um dinheiro, irmão, você é consequência de uma vida de oferta. É o ofertante que está apenas gerando mais uma consequência, abençoando. Mas Deus está olhando para o ofertante. Então, olha, por favor, Deus está, irmãos, no meio da casa. No meio da casa, né? E o seu povo, do seu povo, aliás, né? No meio do seu povo. E sabe o que a Bíblia diz, Salmo 46? Salmo 46. Segundo os estudiosos das Escrituras, Salmos 45, 46 e 47, segundo alguns estudiosos, foram escritos pelo rei Ezequias.
principalmente o 46, que ficou mais na ênfase, quando ele estava cercado pela Síria. E Senaqueribe enviou aquela carta nojenta para ele, e Deus deu grande vitória no capítulo 37 do livro do profeta Isaías. Então, quando ele estava cercado, aí os estudiosos acreditam que ele tenha escrito, claro, junto com a vitória, naquele período, esses louvores ao Senhor. Aí agora você observa, no Salmo 46, mostra a fé como sendo perfeita. Mas o que há de interessante neste salmo é o que está escrito assim, olha, primeiro, o verso de número 1 está dizendo assim, Deus é. Verso de número 1 está dizendo que Deus é. O verso de número 5 está dizendo que Deus está. E o verso de número 9, ele faz. Deus é, está e ele faz. Quando diz que Deus é, aí a Bíblia diz assim, ele é, irmãos, o socorro, o meu refúgio, e fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Quando diz que Deus está, aí diz o texto aqui, que diz assim, ele está no meio dela, está falando da cidade. Então, olha a importância, quando nós satisfazemos a Deus, Deus é. Lembra quando Deus estava satisfeito que Moisés, mesmo com truculência, aceitou o seu chamado e disse assim, tá bom, Senhor, eu vou, mas quando o povo me perguntar quem te enviou a nós, aí o Senhor disse assim, olha, você vai chegar e dizer para o povo assim, eu sou, me enviou a vós. E eu sou, é o mesmo que, para nós agora, Deus é. Acabou. E esse Deus que se apresenta como é, aí, claro, Ezequias, na sua angústia, ele fala, socorro, refúgio, fortaleza, bem presente na angústia. Se Deus não estivesse satisfeito com Ezequias, que Ezequias foi um rei que temeu a Deus, tendo nascido e criado numa casa de um pai que foi ímpio, que não tinha temor de Deus. Aí, por Deus ficar satisfeito com Ezequias, aí o Senhor se manifestou a ele, dizendo que ele é, que ele está no meio e que ele faz. E deu grande vitória a ele. Quando ele apresentou aquela carta ao Senhor, ó Senhor, olha o que estão fazendo, olha que afronta. Enquanto ele estava orando, Deus deu ordem a um anjo, que foi lá no arraial dos assírios e matou 185 mil soldados assírios numa noite. Está vendo como Deus é bom? Agora ele precisa estar satisfeito. Porque Romanos, capítulo 10, versículo 22, o apóstolo Paulo falou assim, olha, considerai na bondade e na severidade de Deus. Ele é bom para quem anda na retidão, para quem anda direitinho, para quem procura andar tudo no esquemazinho, pessoa que é honesta, pessoa que é justa, porque tem gente que é honesta, mas não é justo. Não é justo. Pessoas que são justas, pessoas que são honestas, pessoas que andam direitinho na rua, no trabalho, em casa, na igreja. O que ele é na igreja também é em casa, é crente aqui, crente lá. Aí Deus é bom para com esses. Agora, severo para os que andam errado. Quando tu vier a casa, tenha certeza de que Deus está satisfeito contigo. Se não, Jesus dá uma opção. Deixa aqui tua oferta, teu culto, tua adoração, se conserta e depois você. Mas não faça nada como Caim fez.
Não faça nada como Caim fez, porque Deus não ficou satisfeito com Caim. E o Senhor ainda falou para ele, se você tivesse procedido bem, certamente teria sido aceita a tua oferta. Então, irmãos, a satisfação de Deus, ela é fundamental para nossas vidas. Agora, falamos um pouco então da satisfação de Deus. Pensa então na insatisfação de Deus. A Bíblia nos diz, aí sim ao versículo de número 13, volto para lá, 2 Crônicas capítulo 7, você também volta, versículo de número 13, na insatisfação de Deus. Irmãos, o pecado, uma vez concebido, ele gera ações destrutivas ao povo de Deus. Tiago disse que o pecado é concebido e ele então gera morte. Gera ações destrutivas ao povo de Deus. Isso em todas as circunstâncias, em todas as instâncias, né? Tanto aconteceu no Jardim do Éden, capítulo 3, os irmãos sabem a história, quanto aconteceu com Acã, os irmãos sabem a história, e com tantos outros que vieram pecando, Ananias e Safira, e os irmãos conhecem todas essas histórias. Quando o Senhor, ele trata com Salomão, é interessante que ele acabou de dizer assim, ó, eu escolhi, santifiquei esta casa. Quer dizer, Salomão entregou ao Senhor, mas quem santifica é Deus. Quem santifica é Deus. Olha o temor que tinham os antigos, que quando se comprava uma casa, um terreno, ou uma propriedade, para se fazer culto nesta casa, primeiro era sob oração. Senhor, é esse lugar? Tu está nesse negócio? Aí, então, essa casa era, uma vez que Deus aprovava e a pessoa sentia paz no coração, quando comprava, a primeira coisa que a pessoa fazia não era a construção, era a dedicação do terreno. A dedicação do terreno era fundamental, por isso se colocava o quê? A pedra fundamental. Tu tem ido a alguma cerimônia de lançamento de pedra fundamental? Quem tem ido aí nesses anos? Já, não, foi? Agora é recente? Estou falando agora, quem tem ido aí? Irmãos, virou bagunça. Eu não vou citar onde, mas aqui próximo de nós, alugaram uma lojinha. Olha para os irmãos ver como está banalizado. E quer que Deus tenha compromisso com esta casa. Um espírito de engano fica nesse lugar, irmãos. Se Deus não santificar a casa, não adianta. Aí alugaram uma lojinha e está lá fazendo culto. E um irmão que era diácono aqui da nossa igreja estava na casa da avó dele em frente. E ele viu, presenciou, eu não vi. Ele que viu e me falou. Ficou abismado com aquilo. Então foi o pastor lá que era chamado o presidente. E vamos, irmãos, hoje nós viemos para lançar pedra fundamental. Já estavam fazendo culto. Irmão, levanta a igreja, vamos orar. Fecha os olhos. Aí fecharam os olhos. Ele saiu no meio da igreja correndo, foi lá na rua. Tem uma pedra aí, uma pedra? Com os vizinhos que estavam na rua. Tem uma pedra aí? Uma pedra? Aí acharam lá uma pedra, lá era ele. E ele voltou correndo para o púlpito. Irmão, está aqui a pedra que é fundamental. O que é isso, irmãos? Onde se aprendeu isso? As Escrituras mostram a dedicação, a preocupação de Salomão em fazer um altar diferente do altar do sacrifício que ainda não fora inaugurado, fazer um altar para ele, para que ele pudesse se identificar com o Senhor.
Como Deus operará num lugar desse que ele não santificou, que ele não escolheu? E mesmo Deus tendo escolhido o lugar, aí a pessoa fica, então, Deus escolheu esta casa. Aqui Deus escolheu, e tem gente que acha assim, se você é salvo, você então está garantido em todas as situações. Se pecarmos, irmãos, voluntariamente, Hebreus capítulo 7, Hebreus capítulo 9, né? Já não resta mais sacrifício para nós. Porque como pisar o sangue da aliança é profanar o sacrifício de Cristo. Eu não posso viver uma vida promíscua. E essa era a maior problemática de Deus com Israel, principalmente o Reino Norte. Porque quando começa é um pecadinho. Aí começou o Reino Norte, as 10 tribos, e o povo ainda servia a Deus, ia lá para Jerusalém, para as 2 tribos, para a capital de Jerusalém, Reino Sul, e adorava a Deus no templo de Salomão. Aí, Jeroboão, que estava lá, no Reino Norte, ele disse assim, não é bom o que eles estão fazendo, eles saem daqui para adorar lá. Agora a gente não tem mais nada com aquele povo. Fez um bezerro de ouro e colocou na divisa. Vocês vão adorar aqui, aqui estão vossos deuses. Pronto, ali começou. Nunca mais se ajeitaram. Nunca mais se ajeitaram. De todos os reis, todos eram maus. Porque a pessoa começa a achar que está fazendo aquilo que é certo. Aí Deus fica insatisfeito. Aí olha, Deus insatisfeito. Não queira Deus insatisfeito, irmãos. Não queira Deus insatisfeito. E uma das características, ou melhor, das atitudes do homem que torna Deus insatisfeito é ele tomar a frente de Deus. Ande sempre atrás do Senhor. Deixa ele ir à frente. Não ande à frente de Deus, porque na frente de Deus há tempestade, há trovões, há raios. O profeta Naum, capítulo 1, versículo 3, ele disse assim, Deus tem os seus caminhos nas tormentas e tempestades. Então, se tem o caminho dele na tormenta e tempestade, mas eu estou aqui atrás, eu estou garantido. Ele vai receber tudo. Agora, se eu passar à frente dele, eu estou frito. E ele, insatisfeito, ele disse assim para Salomão, se eu cerrar os céus, Salomão, olha, se eu cerrar os céus, Deus insatisfeito, céus fechados, nem a tua oração sobe e nem a bênção de Deus desce. Você fica arruinado. Tu se desdobra para fazer as coisas e não tem a mão de Deus. A única coisa que Deus ainda mantém é o que nós chamamos de graça natural. Ou seja, o sol nasce para todos. Mas mesmo assim, há sombra para alguns. Deus vai continuar, você vai continuar vivendo, vai continuar trabalhando, recebendo o seu salário, vai continuar, mas não tem a bênção de Deus, céus fechados. Não viva uma vida de pecado. Você terá os céus fechados. E o Senhor diz assim, gafanhotos liberados. Que tudo está no controle de Deus. Irmãos, quando Deus falava isso, aconteceu algumas situações em Israel, como aconteceu no Egito. Por enquanto, eles viram no Egito. Tudo no controle de Deus. Deus falou para os gafanhotos, vai, pode ir, devora o que tiver na frente. Foram tudo para o Egito, mas Deus tinha dado uma ordem a eles, e a gente não escuta a ordem de Deus, mas eles sabem. Só não entra na cidade de Gósen, porque lá está o meu povo.
entrou em todo o Egito, naquela cidade de Gósen, eles não podiam entrar. Passava, tinha até vontade. As Campinas Verdes ali, não, aqui não pode, vai para lá. Aí foram devorar o Egito inteiro, só ficou a cidade de Israel. Agora, quando peca, irmãos, e Deus libera o gafanhoto, ele vem, sofre todo mundo em termos, sofre todo mundo, mas quem está com Cristo e quem está vivendo uma vida santificada em Deus, não vai sofrer tanto. Tu vai sofrer porque vê teu parente sofrendo, quer ver outro sofrendo, mas Deus vai manter a mão sobre a tua vida. Agora, quem está em pecado vai ser arruinado. Gafanhotos liberados, devoradores literais, no caso de Israel, que a maior economia de Israel era o quê? Era agricultura. Era agricultura. E Deus, por 2 vezes, liberou o gafanhoto sobre Israel. Por causa do pecado. Pensa que é fácil? Ah, pecado é bom, está todo mundo tranquilo. Hoje a igreja, irmãos, e tem alguns líderes que parecem ter autoridade até para deixar a pessoa pecar. Ele tem tanta autoridade. Não, meu irmão, isso aí não tem nada a ver, não. Pode ficar tranquilo que Deus é contigo. Vai em paz. Deus é contigo, varão valoroso. E o camarada cheio de pecado. Irmãos, conserta a tua vida, senão gafanhotos serão liberados sobre a tua vida. Mas nesse caso nosso, não precisa ser gafanhotos, insetos literais. No caso de Israel era. Mas vem o devorador sobre a vida dos servos de Deus. Agora, irmãos, pestes enviadas sobre o povo. Mas não é o Deus que é bom, que está dizendo que abençoa, que está dizendo que faz? Pestes enviadas sobre o povo. É só deixar Deus insatisfeito. Lembra que eu iniciei dizendo, eu sendo pecador, você também, mas alguém me satisfaz. Eu digo assim, tem tudo comigo, meu irmão. Tudo comigo. Precisar, pode chegar e falar comigo. Porque estou satisfeito contigo. Agora, me aborrece para ver. Me aborrece para ver. Aí quando você vier, eu falo, você não, pô. Na hora que eu falo contigo, isso acontece os pais com os filhos. Os pais fazem tudo pelos filhos, mas se o filho começar a aborrecer seus pais, agora tu dá teu jeito lá. Vai quebrar tua cara por aí, porque você me aborreceu. Os pais fazem isso com os filhos. E não está errado, não. Ainda está fazendo pouco. Porque nas Escrituras do Antigo Testamento, se o filho for rebelde quanto mais, leva ele até o sacerdote vai sentenciar e vai apedrejar, até ele morrer. Você não está morrendo, não está levando nenhuma pedrada do teu pai e da tua mãe, mas pode levar uma chinelada, tacar um tapa na fuça, para aprender. Irmãos, tu está no lucro, porque não tem coisa pior do que tornar alguém insatisfeito, que tem tudo para te dar. E Deus, ele quando fica insatisfeito, irmão, não queira ficar perto dele. Quando ele ficou insatisfeito com Davi, Davi se arrependeu antes de ter contado toda a tribo de Israel, todos os números de pessoas que tinham em Israel. Davi se arrependeu, caiu na mente dele, falou, que besteira que eu estou fazendo, e foi orar ao Senhor. O Senhor falou, agora já fez. Não tinha nem concluído o pecado. O Senhor falou, agora já fez. Agora eu estou te perdoando, mas vou te dar 3 alternativas. Ou você vai cair na minha mão, ou você vai cair na mão dos inimigos, ou vem uma peste sobre o povo de Israel. E não tinha esse negócio de, tem mais uma outra alternativa, nenhuma delas? Não, é uma dessas 3. Aí ele parou, pensou e falou assim, caia eu nas mãos do Senhor, porque o Senhor é misericordioso. Mas só que a Bíblia diz assim na carta aos Hebreus 10:31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então é melhor fazer a coisa certa e deixar Deus alegre, não é melhor? Faz certinho, irmãos. Agora, olha a oportunidade de Deus para nós encerrarmos esse assunto. Olha a oportunidade de Deus. Voltar a sorrir, satisfazer a Deus. Se Deus, irmãos,
estiver satisfeito, a gente tem inúmeros fatos na Bíblia, histórias, em que mostra a satisfação e a insatisfação de Deus. Capítulo 6 de Gênesis é uma delas, uma dessas narrativas, né? Deus estava totalmente insatisfeito com a população da terra, a ponto de dizer assim, ó, eu me arrependi de ter criado esse povo. Me arrependi. Eu vou destruir toda a humanidade. Olha só que insatisfação. Deus não tem problema em destruir, tá, irmãos? Deus não tem problema em destruir uma cidade. Deus não tem problema em destruir um país. Deus não tem problema em destruir uma igreja. Deus não tem problema nenhum com essas coisas. O que Ele quer é o respeito, a reverência e o senhorio dele no lugar. Então, aí ele disse assim, eu vou destruir. Mas, olhando do céu à terra, ele viu aquele velhinho chamado Noé, e no capítulo 6, versículo 8, está dizendo assim, e Deus viu a Noé e achou graça em Noé. Noé satisfazia Deus. Era um homem justo, um homem temente, um homem respeitoso, um homem que fazia tudo para agradar a Deus. Aí Deus, então, fez o quê? Não vou destruir todo mundo. Aí salvou Noé, a sua casa, 8 pessoas somente, e todos os animais com que ele quis recomeçar a terra. Está vendo? Irmãos, Deus insatisfeito destrói mesmo, não tem jeito. E ele diz aqui para Salomão, não tem um problema nisso, de cerrar os céus, de mandar gafanhotos, de arrebentar com isso aqui. Agora, se o povo que se chama pelo meu nome, ele fala, é a oportunidade de Deus para fazer Deus voltar a sorrir, a ficar satisfeito, a se alegrar contigo, comigo, conosco, né? Produzir satisfação em Deus, precisamos primeiro lembrar que levamos o nome do Senhor. Ei, crente, nós levamos o nome de Jesus conosco. Precisamos nos humilhar. Está escrito aqui, o povo que se chama pelo meu nome. Precisamos nos humilhar. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, já foi muito trabalhado isso esse mês. Agora, irmãos, o que é a humildade? É apenas o reconhecimento do seu estado original diante de Deus e dos homens. Na empresa que você é chefe, você é chefe. Na igreja que você é o pastor, você é o pastor. Eu disse pela manhã, não precisa ficar, pela misericórdia de Deus, eu sou o pastor dessa igreja, não tenho condições, aquela coisinha, xoxa, não precisa não. Irmãos, escuta, eu sou o pastor da igreja, a responsabilidade de pregar é minha, a responsabilidade do culto é minha. Se der alguma coisa errada, Deus chamará a mim. Se der alguma coisa certa, Ele vai me elogiar. Aí eu vou passar para a igreja, ó, Deus está com a gente, ó, feliz. Mas, ó, Deus, ó, está insatisfeito com a gente, mas Ele vai falar comigo. Se eu estiver bem, se eu estiver mal, Ele falará comigo. Agora, irmãos, que arrogância tem nisso? Porque a humildade é o reconhecimento do estado original de quem somos, perante Deus e perante os homens. Perante os homens, Abraão entrava na cidade, todo mundo, isso é profeta de Deus, é patriarca, isso aí, ó, tem que tomar cuidado com ele, hein? Deus está fazendo ele crescer, está enriquecendo. Tudo que Abraão fazia, irmão, Deus aprovava. Agora, quando Abraão estava a sós com Deus, Senhor, ainda que sou pó e cinza, eu posso falar? Está vendo? Ele não chegou, Senhor, tu sabe que eu fui chamado, deixei minha parentela, te obedeci, estou aqui. Negativo, irmão. Ainda que eu sou pó e cinza. Irmãos, você não é ninguém perante Deus. Que o homem mortal, o Salmo 8, Davi fala, para que tu o visites. É a humildade, é o reconhecimento. Agora, Davi no trono era rei, acabou. Mandava matar ou viver, acabou. Então, olha, precisamos buscar, orar e buscar a face de Deus. Porque tem gente que ora, tem gente que vai ao monte todo dia, tem gente que passa noites em vigílias, ora muito mais que eu. Mas, às vezes, você vê a pessoa orando tanto e outro ora menos, e você pensa assim, meu Deus, por que o que ora menos
está tendo mais satisfação de Deus e o que ora mais não está tendo. Porque o segredo não é só orar. O segredo está em buscar a face de Deus. E buscar a face de Deus é se alinhar com a vontade de Deus. Orar é dizer assim: Senhor, passa de mim este cálice. Buscar a face de Deus é dizer: todavia, não seja feita a minha vontade, e sim a tua. E ir para o Calvário. Agora, irmãos, pensamento, precisamos, irmãos, nos converter dos maus caminhos. Já até falei isso nas entrelinhas. Se converta. O que é se converter? É dar meia volta. Arrepender-se do caminho que você está trilhando, não importa o quão longe você andou, volta. Pegou o caminho errado? Quantas vezes eu já entrei em bifurcações erradas? Está aí Ana de prova. Aí a gente anda até chegar e voltar para o caminho. Dá uma raiva tremenda, mas tem que voltar, se você quiser chegar no destino. Conversão, 360 graus. Volta. Eu vou voltar, acabou. Volta mesmo, faz o giro assim, ó. Pega a reta de volta e volta, irmãos. Jesus falou isso para a igreja em Éfeso, não falou? Arrepende-te e volta ao primeiro amor, a praticar as primeiras obras. Não se envergonhe de voltar. Agora, o resultado, eu passei do tempo. Vocês vão falar assim, todo mundo cumpriu, só ele que não. Vou fazer o quê, né? Eu estava sedento, irmão, desde o primeiro domingo, né? Irmãos, o resultado da nossa aceitação da oportunidade de Deus. Porque oportunidade é uma coisa assim, ó. Já ouviram falar que oportunidade perdida ela não volta? Oportunidade é assim, olha, eu te dou uma oportunidade, você aceita ou não? Eu não posso te obrigar. E o Senhor diz, depois de tudo isso, irmãos, ele diz assim, ó, fala sobre o resultado da nossa aceitação da oportunidade de Deus. Se a igreja em Nova Cidade, ela aceitar essa oportunidade que Deus nos está dando de orar, entrar em alinhamento com a vontade de Deus, que é buscar a face, se converter dos seus maus caminhos, e claro, antes de tudo, estar humilde na presença de Deus, sem nenhuma arrogância, irmãos. Nós não somos melhores, mas Deus está conosco. A igreja de Nova Cidade não é a melhor, mas a mão de Deus é sobre esta casa. Então, se tudo isso nós aceitarmos, aí vem o que está escrito nos versículos que nós gostamos, que é o 14. Ele dará atenção à nossa oração. Ele diz, eu ouvirei dos céus. Ele diz assim, ele perdoará os nossos pecados. Eu perdoarei os pecados. E ainda diz assim, ó, dará a nossa saúde à nossa terra. Eu sararei a sua terra. E quando Deus fala disso, ele está falando que é para que te vá bem em todos os segmentos, porque a saúde que Deus está falando, ela está vinculada na palavra hebraica, que é traduzida para nós como paz, que é shalom. Shalom é mais do que o que a gente fala para o irmão. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. A gente fala com hábito e às vezes nem deseja a paz para a pessoa, já viu? Às vezes até para alguém que a gente está meio chateado, querendo dar uma tapa na fuça, aí você fala assim, a paz do Senhor, irmão. Fala, porque a gente é assim. Agora, quando Deus fala essa palavra e diz, eu curarei ou sararei a sua terra, é como se ele estivesse reproduzindo a palavra que depois ficou da parte de Deus para nós, shalom, que é paz, é saúde física, saúde espiritual e financeira. Nada faltará à tua vida. Por isso que Davi falava, o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Amém? Então fique de pé e vamos orar.